Agora que você já assistiu ao vídeo da leitura deste capítulo, vamos dar início à nossa reflexão. Mas se você ainda não assistiu, eu recomendo que faça isso primeiro e depois volte aqui. O link para a leitura está na descrição deste vídeo. Dessa forma, você terá uma compreensão muito mais completa do texto e aproveitará melhor tudo que vamos refletir a seguir. Agora vamos ouvir a reflexão do capítulo 15 de Provérbios. O capítulo 15 de Provérbios continua nos mostrando que a verdadeira sabedoria se revela nas atitudes mais simples da vida. Neste capítulo, Salomão dedica uma atenção especial ao poder das palavras, à humildade, ao temor do Senhor e à disposição para receber correção. Ele nos ensina que Deus não observa apenas aquilo que fazemos, mas também as motivações que existem dentro do nosso coração. O capítulo começa com um dos provérbios mais conhecidos de toda a Bíblia. Salomão afirma que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura provoca ainda mais ira. Com isso, ele nos mostra que muitos conflitos não crescem por causa do problema em si, mas pela maneira como reagimos. Uma única palavra dita com mansidão pode impedir uma grande divisão. Da mesma forma, uma resposta impulsiva pode destruir relacionamentos que levaram anos para serem construídos. Existe aqui uma revelação muito profunda. A mansidão não é sinal de fraqueza, mas de domínio próprio. Jesus, mesmo sendo o Rei dos Reis e Senhor de todas as coisas, descreveu a si mesmo como manso e humilde de coração. A verdadeira força espiritual não está em vencer uma discussão, mas em saber controlar o próprio coração. Logo depois, Salomão declara que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando tanto os maus quanto os bons. Essa verdade traz conforto e também responsabilidade. Ela nos consola, porque Deus vê as lágrimas que ninguém percebe, conhece as lutas silenciosas e acompanha cada passo daqueles que o amam. Ao mesmo tempo, ela nos lembra que nenhum pecado permanece escondido diante dele. Existe um detalhe muito importante nesse ensinamento. Muitas pessoas vivem como se Deus estivesse atento apenas aos grandes acontecimentos da vida. Mas Salomão revela que nada escapa ao olhar do Senhor. Nossa comunhão com Deus não é construída apenas em grandes momentos espirituais, mas principalmente nas pequenas escolhas que fazemos todos os dias. Outro tema muito presente neste capítulo é a correção. Salomão ensina que quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas quem aceita a repreensão adquire entendimento. Isso nos mostra que a correção é, na verdade, um presente de Deus. Apenas um coração humilde reconhece que sempre existe algo novo para aprender. Esse princípio aparece claramente na vida de dois reis de Israel. Quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã, reconheceu seu pecado, arrependeu-se e voltou-se para Deus. Saul, por outro lado, preferiu justificar seus erros. Os dois foram corrigidos, mas somente um permitiu que aquela correção transformasse verdadeiramente o seu coração. Em seguida, Salomão faz uma afirmação que revela aquilo que realmente agrada ao Senhor. Ele declara que Deus detesta o sacrifício dos ímpios, mas tem prazer na oração dos justos. Isso nos ensina que Deus nunca se impressionou apenas com práticas religiosas. O que ele deseja é sinceridade. Desde os profetas do Antigo Testamento até os ensinamentos de Jesus, a mensagem permanece a mesma. Deus procura um coração quebrantado muito mais do que rituais vazios. Esse ensinamento encontra um belo paralelo nas palavras de Jesus à mulher samaritana. O Senhor declarou que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira adoração não depende apenas do lugar onde estamos, nem da forma como nos apresentamos diante de Deus. Ela nasce de um coração sincero que deseja viver em comunhão com Ele. Mais adiante, Salomão apresenta outro contraste marcante. Ele afirma que é melhor uma refeição simples onde existe amor do que um banquete farto acompanhado de ódio. Esse provérbio nos ensina que a paz vale muito mais do que qualquer abundância sem a presença de Deus. O mundo costuma medir felicidade pelo que existe sobre a mesa. Deus mede felicidade pelo que existe dentro da casa e do coração das pessoas. Nos versículos finais encontramos uma revelação belíssima. Salomão afirma que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e que a humildade vem antes da honra. Esse princípio atravessa toda a Bíblia. Antes de exaltar alguém, Deus primeiro trabalha o seu caráter. José passou pela prisão antes de chegar ao palácio. Moisés viveu 40 anos no deserto antes de conduzir Israel. E o próprio Jesus humilhou-se até a morte de cruz, sendo depois exaltado acima de todo nome. Esse continua sendo um dos grandes princípios do reino de Deus.
Quem deseja ser honrado pelo Senhor precisa aprender primeiro a viver em humildade diante dele. Provérbios capítulo 15 nos ensina que uma vida verdadeiramente sábia é construída por palavras cheias de graça, um coração disposto a aprender, uma adoração sincera e uma humildade que reconhece sua total dependência de Deus. Quem vive dessa maneira experimenta uma paz que nenhuma circunstância é capaz de destruir. Agora, reserve alguns instantes para refletir. Como você costuma responder quando é contrariado? Com mansidão ou com impulsividade? Você vive consciente de que Deus vê não apenas as suas ações, mas também as intenções do seu coração? Quando é corrigido, sua primeira reação é justificar-se ou aprender. Sua adoração a Deus nasce de um coração sincero ou apenas do hábito religioso? A humildade tem sido uma marca visível da sua caminhada com Cristo? Que esta palavra permaneça em seu coração ao longo do seu dia. Obrigado por acompanhar esta reflexão. Nos vemos no próximo capítulo. Que Deus o abençoe e fique com Deus.